Vou explicar agora como que funciona o exemplo de um pequeno projeto que implementa um padrão MVC, que é um padrão de arquitetura, concatenado com um padrão de projeto Observe. É um exemplo simples, então é mais conceitual para ver como é que é implementado, ok? Então nós temos aqui o formulário principal do projeto. Nele existem dois botões, contato A e contato B. Quando esse formulário é criado, né, esse formulário tem um método onCreate implementado. Então é disparado o onCreate. No onCreate, né, tem uma criação do objeto model. Esse objeto model é do tipo tContato. Esse objeto model é uma propriedade da classe tForm. Então ele está aqui, ó, model tContato. Quando o tContato é criado, né, quando o model é instanciado, o tContato dispara o método create. O método create nada mais faz do que alimentar duas propriedades que essa classe tContato tem, que é nome e e-mail. Só para constar, tContato é uma classe convencional, nada demais. Tem duas variáveis, f e-mail e f nome, e duas propriedades acessoras, né? Desculpa, dois métodos acessórios, set e-mail e set nome, que dão a estrutura para as propriedades nome e e-mail. tContato, por sua vez, herda, né, da classe tModel. tModel tem uma variável observer, que é do tipo tInterfaceList, além de ter 4 métodos, né, 3 deles convencionais e um constructor. São os convencionais ataque, detaque e notify. Veja que ataque e detaque prevêem parâmetros específicos, ok? Ok. Quando o tContato dispara o seu create, ele também dispara o inHait, ou seja, ele dispara o create do tModel. O create do tModel instancia fObservers. Ok. Depois que isso é feito, o formulário é apresentado na tela e o usuário fica aí podendo clicar em um dos dois botões, né? Se ele clicar no botão contato A, por exemplo, o que vai acontecer? Vai ser instanciado um objeto controller, que é do tipo tContato controller, ok? O controller vai ser instanciado através da criação, né, do create de contato controller. Create prevê aí como parâmetro model, que é um objeto criado anteriormente. Create de tContato controller faz o que? Ele atribui o ponteiro passado como parâmetro para uma variável da própria classe tContato controller. Então, tContato controller passa a ter uma referência de model, que é contato criado lá em form main. Ok? Então agora tContato controller tem a referência. Perfeito. Só para a gente ter uma visualização do que está acontecendo, tem que form main criou o model e depois criou o controller. Depois criou form contato A. E agora form contato A tem uma referência de controller, né? Desculpa, ainda não chegamos no form contato A. Tá. Então depois que é criado o controller, contato controller, o que acontece? Form contato A é criado, né? Create, passado como parâmetro um ponteiro do form main e o objeto controller criado na linha anterior. O form contato A, só para a gente ter aqui conhecimento dele, ele é uma classe que herda de tForm e implementa a interface observer. E observer prevê a implementação do método update, né? Interface normal. O update prevê um parâmetro aí do tipo tModel, ou seja, um objeto que seja o herd de tModel. Então, naturalmente, form contato A tem o método update implementado com o parâmetro correspondente. Além de ter uma variável fController, que já foi dito, que visa armazenar um objeto do controller, a gente vai ver isso, e o create, né, que a gente viu lá no main, que é passado como parâmetro self, que é form main, e controller, que é o objeto criado nessa linha aqui. Então, form create é criado, form contato A é criado. O que ele faz? Ele armazena o ponteiro de controller e depois ele invoca ataque do model. Então, model é para a classe tContato, que é de tModel que possui ataque. Então, quando a gente clica aqui nela, Ctrl clique de esquerda, ataque, ele vem para o método ataque. O que ele faz? O que o ataque faz? Ele armazena em uma lista o ponteiro do observer. O observer, nesse caso, é o form contato A. Ok? Então, para a gente visualizar o que aconteceu,
form 1 criou model, depois criou controller, depois criou form contato A. Form contato A, quando foi criado, ele armazenou um ponteiro de controle. Agora ele tem um ponteiro de controller, a cópia, e invocou o método ataque do model e passou como parâmetro uma referência dele mesmo. Então veja que a gente agora tem essa estrutura aqui de visualização. Form pode ver controle e model. Ok? Então todos os métodos de model estão disponíveis para form contato A. Bom, depois que ele faz o ataque, nós já sabemos que o ataque adiciona a referência desse form em uma lista, né, que form contato, que contato tem. O que vai acontecer? Os dados que foram definidos, né, em contato no create do main vão ser adicionados ao edt nome e edt e-mail respectivamente, né? Ou seja, nome e e-mail vão aparecer aqui nesse formulário. Então vai aparecer nome aqui nesse campo e e-mail nesse campo. Só para constar, novo e excluir não estão implementados, apenas salvar. Então vamos supor que o usuário tinha aqui um valor A. Ele alterou para valor B e clicou em salvar. O que vai acontecer? Os valores que estão em edt nome e edt e-mail vão para nome e e-mail respectivamente de model, que é ter contato. Posteriormente, disparado o método apply de controller. Então, ter controller vai ter o seu método apply disparado, né? Só para constar, ter contato controller é uma classe que é de interface de object, implementa interface e controller. E controller prevê 3 métodos aí, apply, new e delete. Então, naturalmente, ter contato controller vai ter apply, new e delete, além de uma variável cliente contato, né, que é aquela que foi adicionada no create, né, e o apply dele, que é o que o form invocou, vai invocar o método notify de model. Ok, então o model vai ter seu método notify disparado, vai ter seu método notify invocar. Model, por sua vez, que é ter contato não tem quem tenha ter model. Notify faz o que? Ele, na sua lista de objetos que foram adicionados nos ataques, né, disparados, cada um deles vai ter o seu método update invocado. Então vai ser feito um for, e a cada interação o objeto da lista vai ter o seu método update disparado, sendo que é passado como parâmetro o ponteiro da própria classe tModel, que é ter contato, né, criado anteriormente. Então o update, nós já sabemos, form tem essa implementação. Então quando for disparado o update, o que vai acontecer? Os dados novos, né, que o usuário digitou na tela, né, em nome e e-mail, eles vão ser atualizados em edt nome e edt e-mail desse formulário e em todas as outras instâncias desse formulário, e no caso esse exemplo aqui desse projeto, form B também, form contato B, que nada mais é do que na essência uma cópia de form contato A com algumas cores, né, cor do formulário e tal. Então, se tiver os dois formulários abertos na tela, o que for digitado aqui no nome e e-mail, quando clicar em salvar, vai ser atualizado aqui também e no outro form e vice-versa, e seja quantas cópias houver. Então, para resumir, né, visualmente, form 1 criou o model, depois criou o controller, depois criou o form contato A ou form contato B, etc. Observers, né, na essência. Form contato A, quando criado, recebeu uma cópia de controller, depois invocou o método ataque de model e passou uma referência de si próprio. Posteriormente, o usuário alterou lá, né, alterou o nome e o nome e e-mail, e o que aconteceu? Clicou em salvar. Salvar disparou o apply do controller, que disparou o notify do model, que disparou o update de todos os observers, pode ser a forma contato A, a forma contato B, etc. Ok? Então essa é a essência. Na prática, como é que vai ficar isso aqui? Vamos lá? Deixa eu ver funcionar. Então, forma principal foi criado, contato A, contato B. Contato A vem com o nome e o e-mail, né, como já foi explicado. E o form contato B. Então, o que vai acontecer? Se eu tiver no form contato A, eu vou aqui e coloco o João. E no e-mail, João também.
Veja que não foi atualizado nada ainda. Está esperando salvar. Vou clicar em salvar. Veja, todos os forms receberam a notificação, né? Os seus updates foram disparados, atualizando os dados. Se eu criar uma nova instância do form A e aqui eu vou colocar Jonatas agora, veja que todos esses 3 forms são instâncias, são objetos que herdam de observer, ou seja, todos eles são observadores de contato. Então vou ver Jonatas também no e-mail e vou salvar. Veja o que vai acontecer nos outros. E é isso. Então isso aqui é o conceito do MVC mais observer. Isso é tudo aí, valeu, falou.